Então, meus amados, este texto aqui de Mateus 11, 25 a 30, Jesus, no meio de discussões e tensões lá, ele levanta essa oração, uma oração assim, espontânea, repentina, agradecendo ao Pai. E ele fala que faz uma contraposição assim, entre os sábios entendidos, os instruídos e os pequeninos. E quando ele fala dos pequeninos, ele diz que o Pai ocultou dos sábios e instruídos determinadas coisas e as revelou aos pequeninos. Então aqui a gente vê dois princípios diferentes das pessoas entenderem as coisas, dois princípios diferentes de desenvolver a nossa visão de mundo. Sabedoria, o entendimento, que a gente poderia avançar e plugar essa sabedoria humana e entendimento humano na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o outro princípio, os pequeninos são todos aqueles que creem, são todos aqueles pobres de espírito. Pobre de espírito não é uma pessoa que não tem caráter. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo, são aquelas pessoas que não se fundamentam na sua própria sabedoria. São aquelas pessoas que dizem, perante o eterno, as coisas da existência mais complicadas, perante as coisas mais simples, eu sou pequenino, eu sou pobre de espírito, eu não sei. Mas quando você está nessa posição perante Deus, você pode receber revelação. E revelação é uma maneira de saber, de entender, de enxergar, diferente daquela dos sábios instruídos, plugados na árvore do conhecimento do bem e do mal, da inteligência humana, da lógica humana. O princípio da revelação é plugado na árvore da vida, é relacionamento com o Senhor. Jesus fala que Ele é quem revela Deus, é Ele quem manifesta Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então essa ideia hoje plural, muito aparentemente bonita, todos os caminhos levam a Deus, essa é uma ideia relativista. Nosso tempo é um tempo em que a mentalidade relativiza tudo, não há mais verdade. Existem pontos de vista, depende do seu ponto de vista, do dele, do dela. Então a verdade não existe. Esse é o pensamento contemporâneo pós-moderno. Mas a palavra de Deus não é relativista. Ela não relativiza tudo. Algumas coisas de hábitos, usos e costumes a gente pode relativizar, mas a verdade na Bíblia é a verdade, a mentira é mentira, o pecado é pecado. Não é relativizável. E Deus é o absoluto. Ele é o que é, Ele é o eterno, Ele é o Altíssimo, Ele é o eu sou. Ele diz de si mesmo, antes que tudo existisse, eu sou.
E é dele que vem a palavra, que vem a Bíblia. Então, ele é absoluto. E nada dos fundamentos das verdades eternas colocadas na Bíblia pode ser relativizado. Então, como é que a gente aprende essas coisas? Através de Jesus. Ele é o caminho. Veja bem, num tempo em que tudo é relativizável, quando você diz que Jesus é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho. Sem ele, ninguém vai ao Pai. Ele revela o Pai para nós. Ele revela a Deus. Ele é a própria revelação de Deus, a encarnação, o verbo que se fez carne. É Deus humanizado e habitou entre nós. Morreu por nós. E aqui no verso 28, Jesus diz: venha a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A primeira coisa que eu quero destacar nesse trecho, assim, a gente caminha, a vida é dura, viver não é fácil, caminho estreito, e a gente se cansa, né? Então, hoje o irmão Roberto orou pelos pastores, pedindo a Deus renove. Não é só o pastor que cansa, você cansa todo dia, né? A mãe se cansa de cuidar da criança, ama, dá o seu melhor, mas cansa. Então tem uma hora que a gente está cansado. E o cansaço, a gente às vezes desanima com o cansaço. E Jesus está convidando a gente: olha, você tem as lutas, tem as batalhas, sua vida pessoal, trabalho, vida profissional, família, a busca, o serviço do reino, a obra do Senhor, tudo isso traz um cansaço, um desgaste. E Jesus te chama: vem. Você está cansado? Vem. A outra coisa que Jesus fala é: vocês que estão cansados e oprimidos. Uma tradução fala sobrecarregado, mas esse oprimido, ele pode remeter à ideia de um peso excessivo, uma carga pesada que o inimigo coloca em cima dos cristãos, usando até coisas simples do dia a dia. E na guerra espiritual é como se a gente tivesse assim 4 níveis no enfrentamento com o mundo espiritual, os demônios. O primeiro nível é a tentação. Todos os cristãos no seu dia a dia passam por tentação. E Deus permite a gente ser tentado, porque na tentação a gente é provado, a nossa fé é provada. E na provação a gente busca Deus, na tentação a gente busca Deus, diz lá em Tiago capítulo 1, bem-aventurado quando você é tentado, porque quando você é tentado e fica firme, você é aprovado. Então é nesse processo, estando no mundo, um mundo caído, um mundo em trevas, um mundo sob o governo do mal, do inimigo, a gente é tentado. Então, quando a Maria Clara estava falando no início do culto sobre a questão das pessoas intolerantes, não têm paciência, uma irritação com tudo, com todos, por que isso está acontecendo? Porque a cultura à nossa volta, o mundo está assim.
O mundo é dedo em riste, criticando tudo. Se você não rezar na cartilha do politicamente correto em tudo, cuidado com as suas palavras e papapé, não pode brincar, não pode mais nada com coisa nenhuma. Né? Então, a gente é influenciado por esse contexto e vamos ficando irritadiços cada vez mais. E o que Deus quer é que a gente, veja, não esteja plugado na instrução, na sabedoria, no olhar, na visão de mundo deste tempo. A gente não pode sair do mundo, tem que trabalhar, caminhar, conviver, interagir com as pessoas, com a cultura, mas dentro de nós, que deve valer, o plug, a conexão é, como pequeninos, frágeis que somos, ovelhas, revelação, conexão com Jesus, videira verdadeira. E aí com ele a gente aprende a tolerância. Mas é normal a gente ficar cansado. A opressão não é normal. A tentação a gente passa por ela e é aprovado, caminha mais um pininho, mais um pouquinho. A opressão não é normal. A opressão não tem que fazer parte da nossa vida. Acontece. Não tem ninguém aqui que não foi em nenhum tempo da vida oprimido pelo mundo. E a opressão é como se tivesse vários níveis, entende? Vários graus de opressão. O inimigo de longe joga uma seta, um pensamento, uma intolerância, uma descrença, uma desconfiança, um medo, uma aflição, uma preocupação, um pensamento de que o outro está pensando mal de você. A carne, nossa mente produz isso, vou botar só na conta do inimigo, mas o inimigo também é craque em fazer isso. A pessoa está com uma cara meio carrancuda, está sofrendo lá alguma coisa, não tem nada a ver com você, mas ela de repente levanta o olho com aquela cara, ela olha para você, aí o inimigo te diz assim, tá vendo? Aquele cara não gosta de você, ele te acha besta, aquela pessoa não gosta de você, ele joga a seta, se colar, colou, isso é opressão, isso é um nível inicial de opressão, são ideias, crenças, pensamentos, sentimentos, sensações que o inimigo oprime você, e aquilo tem um tempo, aquela seta envenenada, ela tem um tempo de duração, assim, aquela energia ruim, aquele pensamento negativo, vai influenciar você durante um tempo. É um primeiro grau de opressão. Outros graus é assim, o inimigo cola em você. Então, muitas vezes Deus já deu visões assim de animais, né, representando essas ações demoníacas, monta nas costas, sanguessuga, coisas assim que pega e não larga. Não é uma seta que ele vai embora e aquela seta, você fica com aquela influência, não. É um troço que agarra, que gruda, que não te larga. Então, a opressão é um tipo de jugo maligno. Outro nível de ação do inimigo é o endemoniamento. Endemoninhado, de ninho, a palavra vem demônio fazendo ninho. O endemoniamento é mais do que a opressão, é assim, o demônio toma a mente e o corpo da pessoa. E não é um controle da mente e do corpo permanente. Esse é o grau de ação demoníaca em que a pessoa está endemoniada. Aí ela pode manifestar determinadas horas, pode falar sobre o domínio do inimigo, tendo
uma perda de consciência ou não, mas isso passa. Então a pessoa está num nível maior de julgo do inimigo. E o quarto grau é a possessão. Então o que a gente normalmente, fulano ficou possesso no culto, fulano ficou possesso lá no trabalho, isso em geral é o endemoniamento. A possessão é o gadareno, é o exemplo do cara que não tinha mais vida nenhuma, andava nu, despido, louco, varrido, completamente fora da sociedade. Esse aí é o possesso, ele era dominado por centenas de demônios, era uma legião de demônios, e não tinha controle nenhum da vida dele. É o grau mais pesado de ação demoníaca na vida do ser humano. Jesus libertou o gadareno, e ele até pediu a Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus ia entrar no barco, porque Gadara era do outro lado do lago, né, de Cafarnaum, onde Jesus estava morando, para ali na Galiléia dos Gentios, a partir de Cafarnaum, que era uma cidade expressiva ali, ele fazia as suas viagens missionárias. E o endemoniado gadareno falou: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus falou: não, fica aí e dá testemunho. Aquele cara ali plantado ali ia ser um testemunho para a família, para todo mundo da cidade e dos arredores ia saber, aquele cara era louco e ficou bom. E o que aconteceu com ele? Jesus de Nazaré. Eu imagino o povo de Gadara várias vezes pegando barquinho para ir para Cafarnaum, porque ouviram falar que Jesus estava lá. Não, Jesus foi para Galiléia, eles ficaram lá. Jesus voltou e está em Cafarnaum. Uma corrida lá. Por quê? Gente, o ministério de Jesus na Galiléia foi um troço espetacular. Tinha culto, reuniões, né? Todos eram curados, imagina. Todo mundo que tinha doença na cidade foi curado, numa só tarde, numa só noite, é muita bênção. Então Jesus livra a gente, seja do cansaço, seja da opressão. E a opressão, ela pode vir com enfermidades, né? Então às vezes você tem uma enfermidade, nós temos uma estrutura tridimensional: corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E nossos sofrimentos podem ter vetores biológicos, corpo, vetores psicológicos, que correspondem à alma, ou vetores espirituais, que aí o caso é a opressão. Então você pode ter uma doença no estômago, você pode ter uma doença nos ossos, você pode ter uma doença na pele, que tenha fator biológico, corpo, fator psicológico, alma, doença psicossomática, ou fator espiritual. Às vezes, por trás de uma doença física está uma opressão. E quando o Senhor repreende aquela opressão, aquela doença, cujo tratamento não estava dando certo, a pessoa não melhorava, ela começa a ficar boa, e fica boa. Então a opressão, ela pode ter vários níveis, um deles é uma doença física, ou a opressão vai jogar um peso na tristeza, um desânimo sobre a sua vida, uma desconfiança, ressentimento contra Deus, você fica magoado, que aconteceu algum problema, o inimigo criou uma circunstância e aquilo te atropelou, invadiu a sua privacidade, ou a sua tranquilidade, a sua vida financeira, seus relacionamentos, ataque mesmo. E aí você ficou triste, você orou e não apanhou ali, sofreu. E aí você ficou triste com Deus. O inimigo veio e buzinou no seu ouvido, está vendo? Olha aí o que Deus deixa você passar. Olha aí seu filho, seu marido, sua esposa, olha aí. E você pega aquele troço e abraça. Fica oprimido. Por que Jesus chama a gente? Qual é o argumento que ele traz? Que ele vai nos aliviar.
Ele no verso 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ele agora vai falar aqui, ele falou então de cansaço e oprimido. Agora ele vai falar de jugo e de fardo. E ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Então, veja bem, todos os seres vivos estão sob algum jugo. Os animais, os homens, os anjos, todos os seres estão sob algum jugo. E o que é jugo? O jugo é uma dominância. O jugo fala do pertencimento. Quem é o Senhor na sua vida? Quem domina? Você pertence a que reino? Então, quando Jesus fala assim: vem a mim, toma o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, ele está convidando você a trocar o seu jugo pelo jugo dele. E ele é manso e humilde de coração. Como assim? No mundo espiritual não tem espaço neutro. No mundo espiritual, ele está dividido em dois reinos claramente: o reino de Deus ou o reino das trevas, o reino do inimigo. Então, quando a gente fala de jugo, a gente está falando qual é o reino a que você pertence, a qual reino você está servindo, por qual reino você está lutando, batalhando, trabalhando. Então, quando Jesus fala de jugo, ele está falando: olha aqui, eu sou rei, eu sou Senhor, embora eu seja manso e humilde de coração, você vem a mim, que eu vou te aliviar. O meu jugo é leve, mas é jugo. É leve, mas é jugo. Muitas vezes as pessoas na vida cristã apanham, sofrem muito tempo, porque entram num relacionamento com Jesus, mas não trocam de jugo. Como assim? O cara quer todas as bênçãos de Jesus, mas não quer ser servo de Jesus. Ele quer que o Senhor ouça as orações, as súplicas e alivie seus problemas, mas ele não quer submeter-se a Jesus, render-se à soberania, ao senhorio de Jesus. Então ele fica mais ou menos. E hoje nós vivemos um tempo, nesse tempo que tem um pano de fundo do relativismo, pensamento pós-moderno, que tudo é relativo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas se colocam nos relacionamentos muito no princípio, no modo consumidor. Eu sou um consumidor, eu vou nesse mercado, vou naquele, eu vou nessa farmácia, vou naquela, vou na padaria que eu quiser, e no mercado eu ando entre as gôndolas e olha esse produto, escolho preço, qualidade, vou escolhendo. Então a gente desenvolve uma mentalidade de consumidor no mundo espiritual. Na igreja, eu vou para essa igreja, eu vou atrás de pastor, eu vou na internet, eu vou aqui, eu vou ali. Olha, hoje não tem igreja. O cara fala isso com boca cheia.
internet, eu assisto a pregação. Meu filho, eu sou médico, né? Sou psiquiatra. Dia a dia eu trabalho na psiquiatria clínica e como psicoterapeuta. Sou pastor, tempo parcial. Na medicina, você tem um órgão espetacular, maravilhoso, que é o laboratório do organismo, que é o seu fígado. O fígado, ele é muito poderoso, ele é que metaboliza, ele é que processa quimicamente tudo que passa dentro de você, todos os alimentos, os produtos, os subprodutos do corpo. O fígado desarma quimicamente aquilo, prepara a bílis e joga tudo aquilo fora através da bílis. A bílis vai para o intestino e formata lá as fezes e tal, você joga um monte de coisa fora que foi trabalhado no laboratório do fígado. Você vive bem com 20% do fígado. 20% do seu fígado mantém a sua vida. Mas se você pegar uma pneumonia, ferrou. Se for fazer uma cirurgia, é complicado. Por que você vive com 20% do fígado e tem os outros 80%? Os outros 80% é na hora difícil. Os outros 80% é quando as coisas complicam clinicamente. Aí, se você tem um fígado saudável, ele vai encarar aquilo, vai metabolizar, tomou um tanto de remédio, de antibiótico, não sei o que, mas ele consegue dar conta daquilo tudo. Então, essa pessoa que está na internet, está levando, está comendo comida espiritual, mas não tem igreja, não tem pastor, não está debaixo do jugo de Jesus, não tem comunhão, não tem troca, está vivendo uns 20%, não tem nenhuma coisa mais grave na vida dele, vai levando, dá para levar. Meu filho, presta atenção, nós estamos nos últimos dias. Amém. E os últimos dias, ele vai ter muitas semelhanças com Sodoma e Gomorra, a relativização total na questão moral, no comportamento. Sodoma e Gomorra vai ter muita semelhança com os dias de Elias, onde o povo de Israel servia ao Senhor e a Baal, e achava que estava tudo bem, fazia um sincretismo religioso, né? Uma articulação. Baal era um deus lá das trevas, né? Do inimigo, Satanás. Por trás de Baal era Satanás. Então, por exemplo, no serviço de Baal tinha um culto a Baal que era nos montes, que as pessoas subiam no monte, faziam aquele esforço, e no culto havia orgia sexual, no culto de Baal. E naquelas orgias as mulheres engravidavam. Então era uma promiscuidade ligada à religiosidade. E aquelas mulheres que engravidavam, o que elas faziam? De repente não sabia nem de quem ficou grávida, que foi no culto, transou com um, com o outro, não sabe nem de quem ficou grávida. Como é que resolvia? No próprio culto tinha uma solução. Tinha um deus de bronze chamado Moloque, uma estátua de bronze que era uma fornalha. Eles botavam fogo naquela estátua e as mulheres ofereciam os seus bebês nos braços de Moloque. É a perversão total, perversão do comportamento sexual, destruição da família e a perversão da maternidade, os instintos mais profundos do ser humano.
Mas hoje em dia não tem Moloque, tem as clínicas de aborto. Esses dias, na França, o aborto foi aprovado, já está aprovado desde os anos 60, 70, mas agora foi aprovado o aborto num nível mais amplo, mais abrangente, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. 6 meses, criança abortada com 6 meses. Tem enfermeira que dá relato de bebê que é tirado do ventre da mãe, jogado na lata do lixo e chora. Então, o que é isso, minha gente? É o final dos tempos. O cara está vivendo, navegando na internet, levando numa boa, está se alimentando, está assistindo o culto, está lendo a palavra, mas na hora que a coisa pegar, na hora que a perseguição crescer, na hora que vamos dizer, a inversão de valores, essa coisa do jogo, da discurseira, das mentalidades, for aprofundando, o cara vai se perder. Não conhece a Bíblia. Não tem ninguém para dizer para ele, olha, essa doutrina aí não está boa, não. Essa doutrina é estranha. Isso aí não é Bíblia. Ele está sozinho, navegando na internet, ouve de tudo um pouco. É um crente terraplanista. Esses dias eu ouvi um crente terraplanista, cara amado do Senhor, meu amado. Rapaz, mas tem certeza, o cara tem certeza zelosa de que a terra é plana. E minha filha, nossa filha Daniela, que é mãe da Mariana e Dália, nossas netinhas, a nossa filha mora na Austrália. E agora, lá na Austrália, é meia-noite. A gente fala com ela frequente, né? Então, 6 horas da manhã aqui é 6 da tarde lá. 12 horas de diferença. Como é que é dia e noite se não tiver um globo, o sol de um lado para fazer o dia de um lado e a noite do outro? Como? Se é plano. Eu falei para ele isso, mas o cara não quer saber. E veja, essa crença está misturada com o zelo do Senhor, com o zelo da palavra. Vem da onde esse troço? Uns pastores malucos que pegam na Bíblia porque não sei o que da Bíblia, o original de não sei o que, e pega um troço desse. E o crente pega com aquela coisa de ser fiel. Não, eu sou fiel às Escrituras. Ele está com 20% do fígado dele funcionando. Não está preparado para os últimos dias. Então, se você quer estar preparado, venha até Jesus e entra com tudo sob o jugo do seu Senhor. Olha para Jesus e diz: Jesus, tu és o meu Senhor. Eu quero te servir. Eu quero te pertencer. O teu reino é o meu reino, Senhor. Eu não quero ter outro reino, não. Não existe reino neutro. Eu sou servo do Rei Jesus. E eu recebo sobre mim o teu jugo. Tira de mim a opressão, Senhor. Amém. O teu jugo é suave e o inimigo tem colocado peso em cima da minha vida. Tira isso, Senhor. Eu quero o teu jugo. Sem jugo eu não quero viver. Em Israel tem uma coisa muito linda. Lá em Deuteronômio, aquela revisão das leis de Moisés, né? Então, um judeu, ele podia, porque ficou duro, ficou sem dinheiro, estava mal, ele podia se vender para outro judeu. E esse tornava-se um servo, um escravo, que ia trabalhar pela comida, por casa e comida. Só que o judeu, ele só podia ficar vendido por 7 anos. E contava lá no calendário de Israel, a cada 7 anos era o ano da remissão, acabava o negócio de estar vendido, você está livre. Mas só falta um ano para a remissão, eu me vendi, o cara pagou um pouquinho só, né? Porque no ano que vem já é a remissão.
paga, faltam 6 anos. Aí ele pagou um pouco mais, eu fui lá, paguei minhas dívidas e fiquei 6 anos trabalhando de graça para ele. Agora, um judeu poderia dizer assim para o seu senhor temporário: cara, gostei de te servir, gostei de ser teu servo, você é um cara justo, você é um homem de Deus. Sabe o que? Chama lá os anciãos da cidade, vão na porta da cidade, que eu quero furar a minha orelha. Então aquele servo, o senhor pegava uma argolona, né? Furava a orelha daquele servo, e aquele judeu de orelha furada, com sovela, sei lá, uma argola na orelha, ele tinha um senhor. O senhor dele era todo mundo sabe, dali para frente ele era servo para toda a vida, voluntariamente, daquele senhor. Então Jesus, ele quer que a gente seja, no salmista ele diz: Senhor, tu não pediste sacrifício, oferta, mas eis-me aqui, preparaste o meu povo, a minha orelha furaste. Oh glória! Oh Senhor, eu quero ter a orelha furada. Eu quero que os que olhem para mim e identifiquem aquele ali é um servo do Senhor. Sabe, você tem a orelha furada, até os demônios sabem quem você é. Os filhos de Seba, 7 filhos de Seba, que eram judeus lá, mágicos, quiseram expulsar demônio e falaram: nós expulsamos você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio disse para ele: olha, eu sei bem quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês atacou os caras, deu uma surra. O demônio, através do endemoniado, deu uma surra naqueles 7 filhos, porque ele não tinha orelha furada. Eles estavam falando de boca para fora, eles estavam usando uma mágica, como se as palavras, não é palavra, veja, não é árvore do conhecimento, não é esse plugue aqui de você aprender umas coisinhas e faz sabedoria humana. Não, é esse plugue da revelação, é o plugue do relacionamento. Eu tenho relacionamento com Jesus, eu me submeti ao jugo de Jesus e eu falei: não, eu quero que o Senhor me fure a orelha mesmo, eu sou ovelha tua para toda a vida, não tem volta não. Amém. E o fardo de Jesus é leve. Olha, o jugo dele é suave porque ele é manso e humilde de coração. Como que você pode dizer que o jugo de Jesus é suave? É porque ele te respeita. Você tem livre-arbítrio, você pensa, você sente, você não é um robô, você não está pré-programado, você não é obrigado. Tudo que ele faz na sua vida, ele meio que te pergunta, ele pede a tua autorização. Por isso algumas pessoas caminham mais rapidamente do que outras. Não é porque elas são mais privilegiadas ou mais inteligentes, não. É porque algumas pessoas se colocam o jugo de Jesus e quando ele pergunta alguma coisa, não, eu estou apertando seu parafuso aí. A pessoa diz: amém, Senhor, está doendo. Poxa, Senhor, me ajuda. Mas você diz amém. Você se rende. Quando Jesus quer apertar um parafuso seu, você sai fora. Você some. Você desaparece. Você para de falar com ele. Aí você não aprende. Então o jugo dele é suave porque em cima de um relacionamento pessoa a pessoa, baseado no amor dele. Ele realmente é manso e humilde de coração. Ele não vai te empurrar um enlatado goela abaixo. Ele não vai forçar você. Então, na igreja de Laodiceia, que era a igreja mais corrompida, a 7ª carta das 7 do Apocalipse, Jesus disse: eis que estou à porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei e com ele cearei, e ele comigo ceará. Então mostra este princípio, todo o mover de Deus na vida dos seus filhos. Segue sempre um assentimento. Ele não atropela o seu coração, o seu livre-arbítrio.
Então você é chamado para ser discípulo de Jesus, para ser cooperador sua caminhada cristã. O jugo de Jesus é leve, o caminho é estreito, ele não engana a gente não. Ele diz, o caminho é estreito, apertada é a porta. Ele diz, quer me seguir? Tome a sua cruz e siga. Mas verdadeiramente o jugo dele é suave, porque é relacionamento baseado no respeito, pessoa a pessoa, e ele é manso e humilde de coração. E aí quando você descobre isso, você fala, Senhor, eu estou contigo, não quero mesmo orelha furada, eu quero teu jugo, eu quero aprender contigo em todos os lances da minha vida. E você começa a ouvir a palavra, seguir o que ele fala, e você começa a semear sementes boas conforme a palavra, e a sua vida começa a dar certo, poxa. Muita coisa não dá certo na nossa vida, porque eu estou com um pé aqui, outro ali. Aquele padrão lá dos dias de Elias, o cara servia a Deus e a Baal. Um pé, crente Raimundo, né? Desculpa os Raimundos, não tem nenhum Raimundo aqui. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Aí não dá certo, porque o cara semeia um monte de semente ruim, faz um monte de coisa que não presta, contrárias à palavra de Deus. Ela vai colher o quê? Coisa ruim. Então, quando a gente entra debaixo do jugo de Jesus e vai nesse relacionamento, revelação, discípulo, aprende a tomar cruz, vai se largando o pecado, aquilo que não presta, vai pedindo perdão, liberando perdão, vai semeando coisas boas, começa a colher coisas boas. Às vezes você olha a vida de uma pessoa e fala assim, puxa, mas caramba, como Deus abençoa aquela mulher, como Deus abençoa aquele homem, ela é a preferida de Deus. Às vezes dá até inveja, o crente tem inveja do outro. Aí, você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não está na pele dela, não tem a trajetória toda dela, os apertos que ela já passou, o preço que ela já pagou. Então a pessoa foi caminhando com Jesus, foi semeando boas sementes, aprendendo, evitando caminhos tortos e semeando boas sementes e buscando o reino de Deus. Deus foi desenvolvendo a sua glória sobre a pessoa. Imagina, todo ser humano tem um grau de glória, um resplendor sobre a sua cabeça. Aquelas pinturas da Idade Média, que tinha uma auréola, uma aura, né, luminosa na cabeça dos santos, aquilo simboliza a glória. Eu fico pensando assim, a glória de Deus Pai em Jesus. Como é que é? Não era uma bolinha assim, não. A glória de Deus Pai em Jesus, já viu aquela bola que o cara entra, uma coisa de plástico assim transparente, que ele entra e vai andando no mar, aquela coisa assim? Aquilo é um nível 2 de glória, nível 3. Jesus era um prédio assim, de glória, onde ele ia chegando, os demônios começavam a gritar, que ele inventava a glória do Pai. Deus quer aumentar a glória dele na sua vida, não quer uma rodinha na sua cabeça, não, ele quer uma blindagem total. O Senhor quer revestir você de poder, o poder dele. Mas veja, poder sem santidade não é nada. Então nós estamos nos últimos dias, aprender os princípios de Elias, um homem de autoridade, de poder, mas temente ao Senhor, fiel. Entendeu? Então, quando você pega o jugo de Jesus e assume, ele vai trocando com você os fardos também. Os seus fardos, ele começa a trocar. Ele vai te dando o fardo dele e vai tirando da sua mão os seus fardos. Por quê? Tem fardos que você pegou que Deus não te deu, meu filho. Você carrega preocupações e responsabilidades que não foi o Eterno que te deu. E às vezes você se meteu a carregar aquele troço, o Senhor não te chamou para aquilo ali. Então você tem que
pegar os fardos que Jesus tem para você. Não quer dizer que você vai cortar pessoas na sua vida, ser indiferente, não. Vai amar família, parente, amar é servir. Tem muito sofrimento nos relacionamentos, fica ali naquele caminho estreito, não corta pessoas da sua vida, não. A não ser que seja um psicopata, um mau caráter, você sai fora. Tem gente que é difícil, né? Tem gente que é mais fácil. Então, não estou dizendo, não, aquele meu irmão, aquele meu cunhado, epa, aquilo não é fardo para mim, não, aquilo é fardo de Jesus, não. Aí você corta o relacionamento. Não é isso. Mas você vai descobrir que você não pode mudar seu cunhado, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho. Vai descobrir aquela mãe com um filho de 20 anos e ela disputando poder com aquele filho querendo ser ele e ela querendo controlar o cara. Ferrou, vai dar errado. Vai dar ruim. Não é o fato que Deus te deu, Ele te deu o fato de ser mãe, intercede pelo seu filho, fala o que você pensa. Agora você fica querendo controlar ele o tempo todo, o cara não cresce. Mas ele está fazendo escolhas meio estranhas, meio ruins. Veja, no Éden isso rola. A vida cristã é aprender a fazer escolhas boas, tendo autonomia real. Então o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Para finalizar, ele diz: e eu vos darei alívio da vossa alma, e eu vos darei descanso. Então Jesus quer que a gente venha a Ele porque Ele quer nos dar alívio, Ele quer confortar você, Ele quer tirar o seu sapato e lavar os seus pés. O que é lavar os seus pés? Nós cantamos um louvor aqui baseado no Salmo 23, refrigerar a sua alma, te dar leveza, te levantar espiritualmente, soltar cargas e fardos que Ele não te deu, fazer você celebrar, contemplar, se alegrar com pequenas coisas da sua vida, com aquilo que Ele já te deu, em vez de ficar aflito por outras e outras coisas, essa coisa de consumo do mundo. Não é que você é indiferente, não tenha metas e alvos, mas você vai ter metas e alvos junto com Ele. Encontrar com Jesus todos os dias te dá um alívio. Jesus é uma pessoa leve, Ele é agradável de conviver, Ele alivia as suas tensões e Ele te dá descanso, Ele te dá repouso, renova as suas forças, Ele aquieta a sua alma. Você aprende a descansar nele. Que é aprender a descansar nele? É aprender a ser dependente dele. E ser dependente de Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim, fiquem em mim. Então ele está dizendo ali, se vocês aprenderem esse princípio, vocês vão dar muito fruto, suas orações serão ouvidas. Então ser dependente de Jesus não quer dizer que você fica imóvel, que você fica parado. Eu lembro uma vez que eu fiz medicina lá em Petrópolis e eu estava numa casa, sozinho, buscando a Deus. Falei, agora eu quero andar no Espírito. Isso 40 e tantos anos atrás, né? Quero andar em Espírito. Aí falei, Senhor, eu vou beber água ou não vou beber água? Só vou beber água se o Senhor mandar. Cara, você vai ficar doido. Como assim? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo em todos os detalhes? Quero. Ok, essa expectativa está boa. Mas você quer aprender isso na marra, com sua própria força? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então,
dependência com Ele é relacionamento. É claro, vai beber água, faz as coisas que lhe competem. Você é gente na terra, tem bom senso, faz o que cabe, estuda, trabalha, corre atrás, procura resolver suas questões. Deus não vai pregar prego para você não, rapaz. Você sabe pregar prego, então faz o que cabe a você. Agora, o que você não sabe, ou não tem possibilidade, ou não tem poder, ou não tem competência, Ele vai lhe ajudar. É relacionamento. Amém. Então vamos orar para a gente encerrar. E eu quero pedir a Deus para dar descanso, dar alívio e para livrar você de alguma opressão. Provérbios 1,33 diz assim: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Senhor, nós queremos te louvar, tua palavra é tremenda, e obrigado pela revelação que o Senhor nos ensina. Ilumina cada um, e eu peço, derrama água sobre aqueles que precisam desse refrigério da tua água. Derrama azeite, óleo, mirra, aqueles que têm feridas, que precisam das suas feridas pensadas, das suas feridas confortadas. Amém. Senhor, manda fogo aqui, espada, teu anjo, espada de fogo para ferir o inimigo. Pessoa que está oprimida com mágoa, com dor, com ressentimento, com rebeldia, com desânimo, com cansaço, que não é só o cansaço humano, mas o cansaço espiritual, que está com náusea das coisas de Deus. Eu repreendo esta náusea contra as coisas de Deus. Que o Senhor lhe dê fome e sede de Deus. Que você seja renovado no seu ânimo. Que o cansaço seja compensado, fortalecido, e a desesperança seja trocada, esse fardo da desesperança, esse jugo, pelo fardo do Senhor, que traz esperança. Hoje, sempre, a paz do Senhor esteja com você. Amém.